Olá, seja bem-vindo ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse onde a gente fala sobre a matéria de que é feita a vida. Meus caros, hoje eu gostaria de fazer uma rápida corrida a respeito da roupa. O que é a vestimenta afinal e por que é importante nos atentarmos a isso? Será que o tal do dress code, o código de vestimenta é tão importante assim? Hoje em dia, as pessoas se vestem como bem entendem e cada vez mais esse assunto vem sendo pautado e vem tendo tido relevância e importância em vários meios no nosso dia a dia, principalmente em termos de que cada um veste o que quiser, de acordo com aquilo que lhe convém, de acordo com aquilo que lhe faz bem. Dependendo do estilo, nós podemos gostar ou não, achar mais bonito, mais feio, um determinado tipo de roupa. Mas o fato é que não podemos sair nus por aí e, portanto, somos obrigados a escolher a nossa vestimenta todos os dias. E se trabalhamos, normalmente, o nosso local de trabalho, ele tem um dress code, Ele vai trazer aí um código de vestimenta que nós vamos ter que respeitar e nos adequarmos a ele. E apesar de ter toda uma corrida aí do ser humano em termos de eu visto o que eu quiser e eu visto aquilo que me faz bem, como eu me sinto confortável, etc. E ao mesmo tempo também tem sempre um efeito rebote, sempre pendular a coisa, sempre dual. Tem havido também um movimento de, não, eu não visto o que eu quiser, eu visto aquilo que realmente convém enquanto sociedade. E aí, os homens, eu tenho visto muito isso do lado dos homens também, em termos de, um homem que é homem de verdade tem que usar terno e gravata, tem que usar, uma roupa mais social, tirar aquele boné e ser um pouco mais elegante, procurar ser um homem mais, maduro e passar essa maturidade através da sua roupa. Então vejam que legal, Quando nós olhamos esse debate em relação a ter um código de vestimenta e respeitá-lo ou não, e por que transgredi-lo, e quando que isso funciona de fato, nós iremos observar, nós devemos começar observando que a roupa, ela é uma linguagem. Nós usamos a roupa para nos comunicarmos com os outros. Então, se nós estudamos minimamente a questão da moda, nós veremos que justamente a cada época, a cada temporada, e mesmo agora muito por conta das redes sociais, nós temos cada vez mais tendências, as tais tendências, que nos mostram mais ou menos, muito entre aspas, o que vestir, como se pintar, se maquiar, etc., de acordo com aquilo que está em alta. E se você se veste daquela maneira, você faz parte, você ganha likes, você estoura, você viraliza, e se você não o faz, você fica de fora. Isso nos mostra, de uma maneira bem singela, bem simplória, que a vestimenta, então, ela é uma comunicação, é uma forma de comunicação. E se nós estudamos linguística, como eu estudei linguística durante 5 anos da minha vida, graças a Deus, eu fiz faculdade de linguística, Então, quando nós estudamos linguística, nós chegamos a ver que podemos entrar em contato com o fato de que a linguagem, ela passa também por esse campo da moda. Existe toda uma semiótica da moda, existem pessoas que estudam isso de maneira realmente especializada, são especialistas nessa área. E se nós, então, nos atentamos ao fato, aceitamos e vemos o fato de que a roupa, a vestimenta, ela é uma linguagem e, portanto, ela comunica algo. Se eu estou vestido com uma burca, então eu estou comunicando que eu sou de uma determinada religião. Se eu uso o terço, itens também, eu comunico que eu sou de uma outra religião. Se eu uso determinadas roupas, como, certos caftãs, túnicas, certos vestidos que são batas, longas batas, talvez me identifiquem como alguém mais oriental. Se eu uso calça jeans, se eu uso uma roupa mais esporte, mais despojada, me conectem a algo mais ocidental. E assim sendo, quando nós então entramos no campo da linguística e admitimos, constatamos que a roupa, ela é uma linguagem e que, portanto, a forma como eu me visto, ela fala algo, ela comunica uma mensagem,
nós então passamos a ver como que é importante sabermos escolher aquilo que vestimos. E como que, se existe um dress code, né, se existe um código de vestimenta para determinado lugar, ou uma determinada festa, uma determinada ocasião, eu devo aprender a respeitar. Porque vejam, é como eu ir a um determinado país, como o Brasil, e querer falar inglês aqui. Podem ter pessoas que falam inglês e que vão se comunicar comigo, mas o adequado, adequadíssimo, é eu vir para o Brasil e saber me comunicar em português, ou vir para aprender isto, não é verdade? Se eu vou para os Estados Unidos achando que falarei português lá, eu posso até encontrar comunidades de brasileiros lá e me comunicar com eles. Mas se eu quero falar realmente com um norte-americano, eu terei que falar a sua língua para que ele me entenda. E, portanto, a cada lugar que eu vou, se eu vou para a Europa, seja França, Itália, Alemanha, eu terei que me adequar à linguagem deles. E ainda que eu fale uma outra língua, como o inglês, que é tido aí como uma língua, né, entre aspas, universal, aí global. Universal não, mas global, né? Uma língua que é muito bem aceita, aprendida em vários lugares, então que você mais facilmente se comunica. Ainda assim, ainda eu sabendo inglês e conseguindo me virar em inglês, em vários lugares não se fala inglês, ou as pessoas até vão ficar meio assim, né? De, poxa, por que não fala a nossa língua? Por que não aprende a nossa língua? Em vez de nos obrigar a falar essa segunda língua nossa. E de toda maneira, se nós vamos a esse país, seria bom, né? É gostoso aprendermos uma outra língua, aprendermos minimamente a língua do outro, daquela cultura. E ainda que não aprendamos nada da língua do outro, teremos que aprender da sua linguagem. Quando eu vou a um outro país, eu preciso seguir as regras daquele país. Eu sigo a convenção daquele país. Convenção cultural essa que estabelece justamente uma cultura, um coletivo, um senso de unidade àquele lugar que eu estou visitando, àquelas pessoas. E, portanto, se eu quero passar a fazer parte e não ficar com aquela cara de turistão, né? Tem pessoas que gostam, e tudo bem. Tem pessoas que gostam de ter aquela cara de turista, né? Típica de turista, e tudo bem. Mas nós sabemos, né? Ainda mais brasileiro que é mais safo, sabe que uma das formas para você não ter problema, até para você não ser assaltado, para você, né, não ser visado pelos outros, para você não chamar tanta atenção sobre si, de que você é um estrangeiro e eu não sei o que eu estou fazendo aqui, estou perdido aqui, né? É você se mesclar ao povo. E você se mescla falando a língua daquele povo, usando os mesmos trajes que aquele povo e tendo dos mesmos trejeitos, minimamente, daquele povo. As pessoas vão ter mais ou menos dificuldade em fazer isso, maior ou menor dificuldade, e tudo bem. Não é sobre absolutamente todos os termos, essa capacidade camaleônica de adequação, né? Mas é bom que se aprenda isso. E mesmo a pessoa que muda para um outro país, se ela de fato está o tempo todo em contato com essa outra cultura, em algum momento ela vai começar a adquirir características daquela cultura. É inevitável. A linguagem dela irá mudar, seus hábitos mudarão, até a sua forma de pensar mudará muitas vezes. Porque quando nós mudamos a língua que falamos, nós mudamos a maneira de pensamento, a forma de pensamento com a qual formulamos as frases, as imagens, né, as ideias, tudo isso muda, ainda que minimamente. Mas para quem já aprendeu várias línguas, né, consegue observar isso, que você não pode usar da mesma lógica do português para aprender mandarim, por exemplo. Eu já aprendi mandarim, já tentei, né, tentei aprender mandarim. Não é a mesma lógica que se usa para aprender. Em termos de especificidade, em termos gerais, sim, língua é língua em qualquer lugar do mundo. Mas, em termos específicos, muitas vezes a maneira dos povos pensarem e criarem as frases, mesmo a questão do sujeito, verbo, objeto de uma sentença, né, da oração, tem povos que falarão o objeto primeiro, né, terão em comum unidade, né, a fala, o uso do objeto primeiro, o verbo depois, o sujeito por último, ou o verbo primeiro, o objeto depois, sujeito por último, e assim vai. Então,
há variações na maneira como as coisas se dão para que se comunique de acordo com cada povo. E se nós entendemos então que se nós vamos a um lugar estrangeiro, nós nos adequamos àquele lugar, inevitavelmente. Então, se eu entendo que se eu vou num país muçulmano, eu preciso me vestir em termos de eu não vou usar alça, né? Não usarei roupas curtas, coladas, a não ser que, claro, eu posso usar, mas isso vai chamar atenção, isso vai me causar uma perturbação de violência, de assédio, que para eles, assim, você está pedindo por isso. Para eles não tem dessa de assédio você vai na polícia e, né, alguém vai ser preso. Não, a culpa é sua. A responsabilidade é sua que saiu pelada na rua. E se nós entendemos isso, então fica mais fácil fazermos a adaptação para o fato de que quando eu sou convidado a uma festa, quando eu vou a algum lugar trabalhar, quando eu vou a uma reunião, quando eu vou, enfim, a um casamento, a um determinado restaurante, ou a um fast food, à praia, ou qualquer lugar que seja, na casa dos outros, eu preciso, se eu sou uma pessoa educada, né, eu preciso me atentar ao código de vestimenta daquele local. E não é uma questão de, estão me oprimindo, né? Não, é uma questão de que verdadeiramente eu posso ir lá e ficar com aquela cara de sou estrangeiro, então eu posso ser o turistão no meio do povo. Mas se eu quero pertencer, e nós enquanto seres humanos sempre queremos pertencer, mesmo quando supostamente não queremos pertencer porque somos rebeldes, ainda assim queremos pertencer ao grupinho dos não pertencedores, mas enfim, o ser humano é bem bobo nesse aspecto, né? A gente sempre quer pertencer. Ninguém consegue absolutamente fazer parte de um grupo de um só, a não ser através da sua própria individualidade. Quando eu sou um indivíduo, quando eu sou eu mesma, aí sim eu sou um grupo de um só, né? Porque eu estou plenamente na minha individualidade. Mas ter da minha individualidade não significa apartar-me da possibilidade de fazer parte de grupos. Então, não significa eu deixar de me adequar culturalmente e linguisticamente em relação aos outros, em relação àqueles com os quais eu entro em contato. Então, ter essa mínima noção de que é uma questão de se eu quero conversar com alguém, se eu quero conseguir me comunicar com os outros daquela festa, daquele local, daquela igreja, daquela cultura, daquela religião, daquele país, daquele estado, enfim, daquela cidade, se eu quero me comunicar, se eu quero que a pessoa entenda que, olha, eu falo a mesma língua que você, ainda que ela não seja a minha primeira língua, ainda que ela não seja a língua que eu melhor tenha traquejo, que eu melhor saiba, que eu tenha fluência, ainda assim eu estou me esforçando para me comunicar com você. E isso é uma questão, né, de respeito, de educação. Então, nós entenderemos que eu não posso me vestir de qualquer maneira em qualquer lugar. Convém que haja um dress code, convém que haja um código de vestimenta, uma regra, uma etiqueta de vestimenta que eu siga e que eu entenda. Que eu minimamente tenha um traquejo, um manejo, para que eu próprio não seja interpretado errado. Porque é isso, eu posso ir desavisadamente a um país que seja crime usar blusa de alça, né, um vestido de alça, eu posso ir e usá-lo sem saber que é crime, digamos, numa hipótese, né, supostamente. Podem acontecer erros, tudo bem, e eu posso inclusive fazer isso de maneira propositada, então, de maneira proposital, para causar um atrito, para levar as pessoas a pensarem, refletirem, né? Enfim, para que elas quebrem com a expectativa delas e vejam que, olha, também existe uma coisa que não existe só você no mundo e o seu grupinho. Não existe só a sua língua, meu filho. Existe a minha língua também. E você precisa aprender a respeitar a minha língua. Você não precisa falá-la.
Você não precisa aprendê-la, mas você precisa respeitá-la. E, portanto, se eu quero sair de top na rua, você precisa aprender a me respeitar. Porque se eu quero falar inglês, chinês, alemão, francês, se eu quero falar alguma guarani, se eu quero falar tupi, você precisa me respeitar. Você não precisa falar a mesma língua que eu, você não precisa aprender guarani para falar comigo, tudo bem. Mas você não pode me calar e me proibir de me expressar da maneira como eu me expresso, me comunicar como eu me comunico. Agora, é claro, por que existe uma regra de, por exemplo, termos pudor e não podermos sair pelados na rua? Porque eu também não posso ficar me comunicando só na base do palavrão. Tem pessoas que fazem isso, mas é uma tremenda falta de educação. Ou simplesmente inventar uma língua que absolutamente ninguém irá falá-la, só eu. E ficar ali num processo quase que bem maluco, bem de um mental perturbado. Não vou citar, falo maluco para não citar nenhum nome de nenhuma doença e nenhum transtorno em si, porque, enfim, mas num sentido realmente de uma deformação mental, achando que eu estou arrasando, achando que os outros têm que me aturar, têm que aprender a minha língua que eu inventei, etc e tal. Então, assim como não convém ficar pelado na rua, sair pelado na rua, não convém também usar de certas palavras para me comunicar somente. E também ninguém se comunica só através de verbos, ninguém se comunica só através de substantivos, supostamente, Então, talvez tenham pessoas que façam isso, ou grupos que se isolam para viver de nudismo e para viver falando, sei lá, através de verbos. Eu não sei. Há diversas possibilidades hoje no campo do humano. O ser humano, ele consegue encontrar um jeitinho para tudo. Mas, de toda maneira, se eu vivo num coletivo geral, onde eu não inventei as regras, então eu preciso falar alguma língua que seja corrente, alguma coisa que faça sentido minimamente para alguém, para algum lugar onde eu pertença e que falem comigo também. Entendendo que, ainda que o outro não fale a mesma língua que eu, uma coisa irá ocorrer. Se eu saio, então, de mini saia na rua, porque é isso que eu quero comunicar, é com essas pessoas que eu quero conversar, com quem fala essa linguagem que eu quero estar, então eu preciso entender também que, a partir da hora que eu falo e a pessoa pode achar que eu estou xingando ela, ou sei lá, o outro vai interpretar errado a maneira como eu me visto. O outro vai interpretar errado a minha comunicação e a minha linguagem. Ainda mais quando nós temos, historicamente, um código de vestimenta que vem aí, historicamente, corroborando ou não com certas interpretações. Então é preciso estar atento, porque eu posso estar aos olhos do outro, falando algo que o outro não entende e que o outro se sentirá ofendido porque ele não entende. Ou porque ele acha que sbrubble é um xingamento, quando na verdade não é. Porque, sei lá, eu falo Apple e ele acha que Apple, ele não conhece inglês, não sabe que isso significa maçã, e aí ele acha que eu estou falando da marca lá de computadorzinho e celularzinho. Ou então ele acha que eu estou falando, porque ele não conhece, então ele acha que eu estou falando de, sei lá, de livro ou de lixo. As pessoas fazem pressuposições e nós somos seres com uma necessidade interpretativa da vida. Nós interpretamos as coisas e por isso que pensar é julgar, porque nós temos uma necessidade de interpretar as coisas. Nós temos uma necessidade muito grande e forte de interpretação de tudo aquilo que nos aparece. É praticamente impossível não interpretarmos aquilo que nos chega, de alguma maneira. Interpretarmos de alguma maneira tudo que nos chega. Então, a forma como nós nos vestimos, o outro vai interpretar aquilo, se aquilo chamar a atenção do outro. Se não chama,
nós passamos reto e todo mundo continua a sua vida. Mas se chama a atenção, o outro vai interpretar. Porque é isso, é uma linguagem. Nós não estamos, quando nós andamos de metrô, trem, né, quando nós estamos no ônibus ou na rua, nós não ouvimos todas as conversas que acontecem na rua o tempo inteiro. Mas algo a gente escuta. E algo nós entendemos. Algo deixamos de entender porque achamos que compreendemos e inclusive estamos errados na nossa interpretação ali de texto, porque sabemos apenas um fragmento e não o todo da história. Mas nós entendemos aquelas palavras, né? Se eu estou passando, se eu estou aqui gravando e aí passa uma pessoa ali na rua e fala janela, eu vou entender que ela falou a palavra janela. Eu não sei o que ela estava falando sobre a janela, o que ela queria dizer com janela, mas eu entendo a palavra janela. E assim, quando eu visto uma roupa, essa roupa ela é como uma palavra, como uma frase. E então eu comunico algo que o outro muitas vezes entende, ou acha que entende. Porque é isso. Se eu falo, por exemplo, a palavra legal, o que cada um entende de legal varia. Porque pode ser o legal de bacana, mas pode ser o legal de lei, de algo legalizado. Manga. No português nós temos várias palavras que são assim, né? Manga de comer, manga da blusa. Então, isso mostra que nós devemos ter uma precaução ao julgarmos os outros em termos de vestimenta. Usou saia curta, usou uma roupinha colada. Tá querendo chamar atenção com certeza. Não, ela tá querendo dar para alguém com certeza. Como eu ouço vários homens falarem aí, né? Nossa, esses machos que acham que sabem de alguma coisa, que sabem interpretar então a linguagem feminina. Não quer dizer que a mulher esteja querendo atenção, esteja querendo dar, esteja querendo nada. Às vezes quer dizer apenas que ela queria usar aquela roupa e ponto, acabou. Ou às vezes ela quer até chamar atenção, sim, mas de um homem em específico. E não daquele que ele acha que é, né? Nossa, como ele é o bonzão. Tá chamando a atenção dele. Na verdade não é com ele e nem com todos os outros, é com um específico que ela está paquerando. Né? Então assim, muitas vezes nós interpretamos errado a linguagem do outro, a língua do outro. E muitas vezes nós nos comunicamos de maneira errada também. Veja, o Brasil é um país que nós sabidamente nós sabemos, né? É sabido, sabidamente se conhece o fato de que é um país de analfabetos funcionais. Muitas pessoas, se não todas as pessoas, falam A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Sabem todo o alfabeto, legal, bacana. Como é que une as letrinhas e faz com isso um texto adequado? Ninguém sabe. Poucos sabem. O que quer dizer que a maioria fala, mas não entende o que fala. Não tem clareza comunicativa. E, gente, uma das coisas que mais causam problema na vida é problema de comunicação, tá? Isso, casais, no trabalho, na família, entre amigos. Assim, com certeza, grande parte do problema que nós temos socialmente nos nossos meios, com certeza, isso não é um achismo, é com certeza, são problemas de comunicação. Que se a comunicação tivesse sido mais clara, de maneira mais adequada, adequando não só a forma como, é assim que eu falo, né? Ouve quem quer, entende quem quer, aceita quem quer, lida quem quiser, né? Eu sou assim. Mas se nós dessemos um passo atrás dessa vaidade e entendêssemos que, poxa, eu preciso aprender a falar a língua do outro. O português não começou quando eu nasci. Ai, que linda! Eu nasci, aí o português começou porque eu falo português. Meu Deus, que importante, não é? Não, eu aprendi português porque várias outras pessoas falavam e falaram antes de mim. Então, quer dizer, a linguagem não começa comigo e, como eu falo, aguenta quem quer, gosta quem quer e quem não quer que se lasque. Não é sobre isso. É sobre honrarmos os nossos ancestrais, honrarmos aqueles que tiveram inclusive que aprender português. Por quê? Olhem o tamanho da importância da linguagem. A primeira coisa que se tira de um povo quando ele é colonizado, para você submeter um povo em guerra também, né, em termos de, se você quer
vencer um povo e dominá-lo, a dominação de um povo se dá através da linguagem, tá? Até porque isso tem relação, fazendo aqui um parênteses, com dominus, que é uma palavra que significa Senhor. Quem é o nosso Senhor? Deus. E Deus, ele é imperativo através de quem? Do verbo, da palavra, que é Jesus Cristo. Então, tudo isso está conectado arquetipicamente, né? E ainda que deixemos Jesus Cristo de lado e Deus de lado, ainda assim é sabido, então, historicamente, que para haver a dominação de um povo, a primeira coisa com a qual se acaba é a sua linguagem. Você domina um povo, você proíbe-o de falar a sua língua. Queima os livros, proíbe a oralidade e impõe a sua linguagem, impõe a sua língua, impõe a sua cultura. Linguagem aí, então, é um todo. A sua forma de se vestir, a sua forma de lidar com o mundo, as suas leis, as suas regras, os seus hábitos. O seu condicionamento será o condicionamento do outro. Então, esse é o tamanho da importância da linguagem. E a vestimenta está incluída nisso, tá? Então, se nós queremos, de fato, em vez de sermos colonizadores, em vez de sermos, num mau sentido, colonizadores, tá? Eu digo aqui num péssimo sentido da palavra, daquele que é dominus, não em imagem e semelhança com o nosso Senhor, mas que é dominus de realmente querer se apoderar de algo que não lhe pertence. Então, quando nós queremos ser esse que se sobrepõe ao outro e subjuga o outro, e que obriga o outro, àquilo que a nossa linguagem... Então, se nós sabemos que isso é algo daninho, danoso, por que eu me acho no direito de vestir o que eu bem quero, bem entendo, bem acho legal, e os outros que me aceitem? Isso é uma atitude colonizadora, no pior sentido da palavra. E tem muita gente que é progressista, contra colonizadores, que estão nesse barco. Que estão justamente, vão ter que engolir o meu jeito de ser, vão ter que engolir o meu jeito de me vestir, vão ter que engolir o meu jeito de falar e pior, vão ter que falar como eu falo, vão ter que se vestir como eu me visto. Isso é uma forma de domínio, de colonização. Olho por olho, dente por dente, se pode argumentar. Fizeram comigo, agora eu farei. Não fizeram conosco, porque justamente o português não nasceu conosco. E as roupas, eu não nasci vestida. As roupas estavam aqui já muito antes de eu existir, de eu pensar em nascer. Então requer humildade, requer um mínimo de maturidade para darmos um passo atrás e entendermos que existe um porquê para a nossa sociedade estar organizada como está e conseguirmos nos comunicar. E que se eu quero fazer parte dessa comunicação, não quer dizer que eu tenha que aceitar tudo de olhinhos, boquinha e ouvidinho fechado. Não. Eu não tenho que fechar os meus buracos e aceitar tudo de bom grado. Porque isso não é a verdadeira submissão. Essa não é a verdadeira honraria em relação ao próprio feminino, a verdadeira honraria em relação ao próprio conservadorismo e a própria tradição. De maneira alguma. Mas é entender que, se eu quero, então, me vestir da maneira como me satisfaz, e me satisfaz não no sentido vaidoso, mas me satisfaz porque aquela é a minha forma de eu me expressar verdadeiramente, porque é assim que eu me expresso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bem espalhafatosa em muitos sentidos. Eu gosto de me vestir, eu gosto de me emperectar, eu sou alguém que eu gosto de roupas brilhantes, eu gosto de vestidos, eu gosto do meu véu, que muitas vezes eu uso véu, eu gosto. Muitas vezes a minha própria mãe já virou pra mim e falou, mas precisa tanto, quer chamar atenção. Ora, é o meu jeito. Já teve gente que falou também, dentro da própria igreja, já falou, quer usar véu, tá chamando atenção, quer chamar atenção. Me falaram isso quando eu fui de véu na igreja, que é o lugar apropriado, onde antigamente, na idade dessa pessoa, se usava véu, supostamente, Acho que nessa época não usava véu mais porque assim,
Mas eu ser tratada mal dentro da própria igreja por usar véu. É um negócio que é descabido. Você fala, como é que pode? Mas aí é entendermos que, pera, a pessoa também ela está simplesmente me julgando porque talvez seja raiva porque ela não fala aquela língua e ela gostaria. Talvez seja porque ela simplesmente não entende. Mas eu não estou para ofender. Eu não estou ali para colonizar um espaço que não é o meu. Obrigar os outros, vai todo mundo vestir véu agora, usar véu agora. Não. Se ninguém quiser usar véu, ótimo, maravilha, não use. E eu com isso. Quer chamar atenção, quer isso e aquilo. Ora, tem épocas em que realmente nós temos que lidar com isso. Talvez em algum momento eu tenha querido chamar atenção, sei lá. Mas o fato é que, ainda assim, quando nós entendemos que aquela é a nossa linguagem e que eu não estou fazendo aquilo para ferir ninguém, eu não estou falando aquela língua para obstruir e dominar a língua alheia, para obrigar ninguém a falar como eu falo e nem para causar um distúrbio na comunicação daquele grupo. Então, é claro, tem roupa que é apropriada para se ir à igreja e tem roupa que não. Se eu vou com uma roupa, se eu vou de top na igreja, eu estou causando um distúrbio em termos de linguagem. Eu estou realmente ali naquela hora, todos precisam estar falando uma mesma língua. Então tem momentos, se eu vou só sair na rua, eu não estou lidando com um coletivo que está passando por um rito. Mas se eu vou numa reunião, se eu vou numa festa, então ali está acontecendo um ritual, está acontecendo um momento de comunicação entre um coletivo. Então, eu preciso levar em conta o fato de que eu tenho que minimamente me adequar à língua daquele coletivo naquela hora. Naquela hora. Quando sair dali, aí sim eu posso vestir o que eu quiser. Mas, quando eu estou fazendo parte de um coletivo e de um ritual coletivo, porque uma reunião é um ritual, uma festa é um ritual, em termos gerais, né? Não tem a mesma seriedade de uma igreja, claro, de uma missa, mas eu penso que me entendam, né? É de uma ritualística, tem coisas ali acontecendo que todos estão voltados para o mesmo propósito, falando uma mesma língua para chegar a um mesmo consenso. Eu não posso querer ir falando uma outra língua X, Y, Z e achar que está tudo bem, porque aquilo vai ser um ruído durante aquela festa, aquela reunião, etc. Então não é uma questão de opressão e de, eu não posso ser quem eu sou. Até porque nós não somos o que vestimos. Se eu morro hoje e renasço amanhã, digamos, eu não sou nem sequer esse corpo. Porque o ser é essência, é espírito. E se eu não sou nem sequer esse corpo, porque esse corpo perece, mas o meu espírito vive, horas, como que eu acho que trocando de roupa ou vestindo uma determinada roupa, eu estarei sendo eu mesma mais do que com qualquer outra roupa? Talvez eu teria mais clareza ao me comunicar, assim como eu sou mais clara me comunicando falando português do que inglês, porque inglês não é a minha primeira língua, não é minha língua nativa. Mas não quer dizer que se eu passar a falar inglês, ou se eu me mudar, inclusive, para um país que é nativo, né, a língua nativa é o inglês, não quer dizer que eu não vá me comunicar, ou que eu vá deixar de conseguir me comunicar e de ser eu mesma, porque eu só sou eu mesma falando português, e se me tirarem o português, horas. Agora, é diferente de passar por um processo em que realmente me proíbam de falar português, me proíbam de me comunicar
da maneira como tradicionalmente eu aprendi, da maneira como eu nasci aprendendo, e me imporem uma linguagem que não é a minha. Me imporem uma linguagem que eu não tenho traquejo nenhum daquilo, eu não entendo aquilo. Aquilo não tem nenhuma relação com o meu ser. E ainda mais quando isso é feito de uma maneira violenta. Quando isso é feito de uma maneira violenta, então, nossa senhora, é um absurdo. Então, o código de vestimenta existe e precisa ser compreendido. Não é seguido cegamente e de uma forma, como se coloca, das etiquetas, em termos de nossa, se você pisar fora, então você não está sendo elegante. Se você fizer não sei o que, você não está sendo isso e aquilo. Bobagem, né? Bobagem. Como se justamente não pudéssemos nos expressar, ou como se obrigatoriamente quando eu falo manga as pessoas entendem o que eu quero dizer. As pessoas são analfabetas funcionais e nós somos mais analfabetos funcionais ainda, para além da língua, em relação ao nosso interior. Aí com certeza somos assim, analfabetos, não só funcionais, mas somos analfabetos. Desconhecemos quem somos verdadeiramente, desconhecemos o nosso interior, desconhecemos completamente a nossa interioridade, a nossa intimidade. Então quem é o outro para vir falar que, aquela menina tá de blusinha assim, shortinho assado, ela com certeza está me comunicando e comunicando socialmente que ela não presta, não vale? Tá querendo causar, tá querendo isso, tá querendo aquilo, tá pedindo. Bobagem. Porque, como eu falei, ela pode até estar pedindo, mas às vezes não é pra você, cara. Não é pra você. E não é porque nós nos vestimos de uma maneira que todos veem que isso é direcionado para todo mundo. Eu aqui estou falando com quem está me ouvindo aqui através do canal. Mas talvez se tivesse alguém na minha casa, tem meus gatos, tem gente passando na rua, muitas vezes, se a pessoa me ouvir, não é pra ela que eu tô falando. Aí não adianta vir brigar comigo, é porque eu não concordo com você, não é pra você que eu tô falando, minha amiga. Cai fora. O que você tem com isso? Não é pra você esse conteúdo. Não é pra você que tá direcionado isso. E cada vez mais, então, devemos buscar entender que existe a hora de verdadeiramente falarmos a nossa língua e a hora que é necessário falar a língua do coletivo. E que nós devemos falar a mesma língua do coletivo. E que não adianta nós querermos, não, cada um fala a sua língua e tá bom, todo mundo vai dar um jeito de se entender. Não vai. Não é bem assim. Porque precisa ter uma linguagem universal para nos entendermos. É preciso haver uma comunicação clara de uma universalidade em que todos usam dos mesmos signos. Porque linguagem e língua é signo. E signo, ele é estabelecido. Um signo do inglês é o Apple. A palavra Apple, por exemplo. Em português, maçã. Ora, se eu estou no coletivo brasileiro, não adianta ficar falando, eu comprei uma Apple. Vão achar que eu comprei, então, alguma coisa, algum produto da marca Apple. Vão interpretar errado, quando na verdade eu só comprei uma maçã mesmo. Eu, por exemplo, não tenho nada da Apple, tenho dinheiro para isso. E se eu ficar falando, eu comprei uma Apple, vão achar que eu comprei algo da Apple e não uma maçã. Porque não faz sentido ficar usando um signo de um outro coletivo ou de uma outra realidade dentro da minha realidade coletiva, a qual eu estou imersa e pertenço e faço parte.
Então, em suma, é isso. Posso me vestir como eu quiser? Sim, é claro que eu posso. Mas não é em qualquer lugar, não é toda hora, não é sempre. Não é nem só ficar levando em consideração o que os outros pensam e acham e querem, porque não é essa assim a vida, mas é entender que se eu vou a um determinado coletivo, se eu vou a uma escola, a um trabalho, a uma reunião, como já dito, uma festa, a uma igreja, se eu vou em um país, se eu vou fazer parte de um coletivo que não é o meu e que é um momento, é um pedaço, é uma fração de momento, o que é que me custa me adequar àquela linguagem? Não custa nada, essa que é a verdade, não custa nada. Custa a minha vaidade. Custa a minha vaidade, isso custa. Embaixar a cabeça e entender que não é a hora de eu usar o meu shortinho curto, minha sainha curta, o vestidinho colado. É hora de eu me cobrir. É hora de eu colocar uma camisa social, uma saia social, uma calça social. Agora sim é hora de eu colocar um terno e gravata. Mas, se eu vou só sair na rua e ir ali na padaria comprar um pão, se eu vou, dar uma caminhada, se eu vou simplesmente sair com as minhas amigas, que também falam a mesma linguagem que eu, vão todas de shortinho e não sei o que, eu quero ir com meu shortinho, horas. Então, as pessoas, nós também precisamos entender e aprender que aquele é o grupo ao qual ela faz parte agora. Ai, mas eu não gosto, eu não concordo, acho que não tinha que existir. Problema seu. Se está querendo proibir a linguagem alheia, isso é algo de dominação que não é legal. Deus, ele não proibiu nada de acontecer. Mas nem os anjos decaídos de se expressarem, existirem, estarem por aí fazendo a festa até hoje. Deus não proíbe nada. Ele não aceita tudo. Mas ele não proíbe nada no sentido de, vou fazer desaparecer, puf, porque Deus pode fazer isso, né? Por que nós temos essa gana, Tanto de um lado quanto de outro. Que tem que acabar com as coisas, tem que acabar com as coisas. Tem que acabar com nada. Nós temos que aprender a fazer uso apropriado daquilo que nos é dado. E entendermos que os signos, a linguagem, a língua, a vestimenta, tudo isso foi nos dado antes de nós nascermos. Tudo isso foi desenvolvido humanamente, inclusive, em termos evolutivos, materialmente falando, historicamente falando, muito antes de nós. Então deveríamos ter, no mínimo, humildade e entendermos que isso não nasceu de nós e não vai morrer conosco. Eu não inventei a roda e a roda não vai morrer comigo, indo comigo para o túmulo. Então, que nos adequemos, que aprendamos a respeitar o outro, entender que quando as amigas estão lá conversando de shortinho curto, falando a linguagem delas, do jeitinho delas e tudo mais, deixa. Não é com você que elas estão falando. Homens, entendam isso, por favor. Não é com vocês que elas estão falando. E se for, que sejam claras. Então vai e seja clara. Não é preciso de shortinho para ficar paquerando. É possível ter muito mais clareza numa paquera, gente. Para além de ficar que nem passarinho, dançando, fazendo borboleteio para lá e para cá. Nós somos seres racionais, é tão bonito isso. É tão bonito usarmos do olhar, da palavra, do gesto, e não do borboleteio. Mas aí é uma opinião minha, Quem sei eu? Que sei eu? Enfim. Requer maturidade para isso também, é claro. Agora que tenhamos clareza,
para entendermos o que convém em cada parte. E entendermos também que se eu vou em determinados lugares, é bom, saudável, é belo. Que eu não acho que eu posso, não, eu vou do meu jeito e os outros que me aceitem, porque é assim que eu sou. Os outros que me engulam. Não. Tira o shortinho, vai por uma calça, vai por uma roupa adequada. Porque lá você não vai estar falando sozinha. Quem quer ficar falando sozinho está entrando em processo esquizofrênico, de esquizo, né? De rompimento com a realidade. Então, se você quer romper com a realidade, aí tá, é um problema seu, vai fundo. Vá fundo, vai desenvolver alguma demência lá para frente, algum processo de perturbação em relação à realidade realmente, vai desenvolver. Vai entrar em processo de problema mental, aí depois vai ter que procurar terapeuta, isso e aquilo, e vai ficar perguntando, e vai achar que a culpa é da sociedade, os outros que não me aceitaram, os outros que não me quiseram, os outros, eu que fui lá de shortinho e aí os outros não me aceitaram, poxa, que triste, não é mesmo? Tudo que eu queria era ser aceita. Horas. Fale claramente a linguagem alheia. Se falarmos a linguagem tanto coletiva, apropriada, quanto individual nossa, com aqueles que de fato estão a fim de conversar, através da nossa linguagem, porque eles falam a nossa linguagem também, a nossa língua, quanto os outros que inevitavelmente teremos que fazer parte em determinados momentos, porque vamos ter que trabalhar, estudar, sair, etc. Então, entendendo que então é um movimento conjunto de tem horas que eu falo e tem horas que eu preciso mais escutar do que falar, e que se eu for falar eu preciso falar a língua deles, que na verdade não é deles, como se eu não fizesse parte, é língua nossa, tem um eu e tem o nós. E eu preciso levar em consideração isso, que tem hora que eu estou falando a linguagem do eu e uma outra hora que eu estou falando a linguagem do nós. Que parte da minha atenção para o outro. Mas que se eu verdadeiramente me atento ao outro, então aquilo se torna meu também. E se torna, portanto, nosso. E nisso, a língua que eu falo também, a roupinha que eu uso, eu deixo de usar também, o bonezinho que eu coloco na cabeça, eu deixo de colocar, passa também a ser melhor compreendido pelo outro, ser melhor visto pelo outro, de tal maneira que o outro vai ver que, justamente, eu não quero dizer, vem aqui me pegar com essa roupinha, eu não quero dizer, eu não presto, eu não valho nada, olha como eu sou imaturo porque eu ainda uso boné, ou sei lá, quer dizer apenas que eu gosto disso e é assim que eu falo. Em que talvez tenham pessoas que, estejam fazendo uso dessas roupas porque fazem uso das roupas como quem faz uso de gírias. E aí talvez, no processo de amadurecimento delas, elas vão deixar de usar essas roupas porque elas vão deixar de falar gírias e vão amadurecer de tal forma que elas vão falar de uma maneira, com menos gírias, uma maneira mais formal de se falar, uma maneira mais adequada, de fato, a algo mais amadurecido. Mas isso nada impede para que uma vez ou outra se use gírias. Uma vez ou outra eu me dê liberdade de colocar um boné na cabeça, ou o que seja. É a velha história. Devemos aprender aquilo que convém, ainda que tudo me seja permitido. Não é só uma coisa e nem só outra. É um processo de entendimento, de integração, de um individual e de um coletivo, de um eu e de um nós, que caminham a se tornarem uma só coisa, sem se confundirem,
mas se respeitando, se entendendo. Então é muito importante, assim, existir código de vestimenta e é muito importante entendermos e respeitarmos isso. Assim como é muito importante entendermos que há línguas, há culturas, há regras, leis, e que quando eu quero ir visitar alguém, eu quero ir a um país, eu preciso aprender aquela língua e minimamente saber quais são as leis em relação àquele país, em relação a como me portar lá, o que eu posso ou não fazer, o que eu devo ou não esperar, para que eu tenha uma boa convivência naquele lugar. O mesmo se dá com as roupas. É uma questão de linguagem. Lidar com a linguagem não é fácil, mas é muito simples. É isso por hoje, meus caros. Espero que com isso venhamos a ver que a roupa, assim como as palavras, ela é algo com o qual nós podemos brincar e podemos fazer muito mais coisa do que imaginamos. Podemos escrever uma poesia, uma prosa, uma crônica. Podemos usar dela apenas por uma verborragia. Sermos apenas logorreicos por ser. Ou simplesmente nos negarmos a falar e sermos silenciosos, monossilábicos. Mas que cada uma dessas possibilidades comunica algo de específico e transmite, assim, uma mensagem. Assim é também com os estilos, com as tendências, com as modas, com as roupas que vestimos. Até, meus caros. Um forte abraço.